Mateus 25, do 14 ao 30. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Grave essa palavra. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse volta com juros. Tirem o talento desse homem, entregue-o ao que tem 10, pois quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo nas trevas. Gente, aqui eu vejo assim, é meio que um prestar de conta, né? Ó, eu te entreguei algo, eu te dei algo, e o que tu está fazendo com aquilo que eu te dei? O que você está fazendo com o dom que eu te dei? Aí pensando, né, no Dia das Mães, hoje um dia tão especial, né? Quantas mães nós temos aqui? Gente, ser mãe é poderoso demais. É uma dádiva muito linda, é um privilégio muito poderoso. Agora é um desafio muito grande. É uma missão muito grande que nós temos. E a gente sempre vai errar um pouquinho. E faz parte. A gente está melhorando todos os dias. Amém? Ontem eu errei com uma coisa tão boba, gente. A gente passou o dia em casa, porque o João estava, né, doentinho. E aí, no final do dia, eu pensei: Tetê, a mãe vai comprar um sushi para você, filho. Porque ele ficou em casa o dia inteiro, entediado, não dava para eu sair, porque o João estava doente. Aí ele ficou faceiro. Aí fui, comprei um sushizinho para ele. Aí quando chegou o sushi, nós dois, né? Ô, delícia. Fazia um tempo que eu não comia sushi. Aí a gente começou a brigar pelo sushi, gente, porque ele só queria o sushi com salmão, o sushi melhor. Ele pegava tudo. Eu disse: Ô, Estevam, deixa um pouco do sushi para a mãe. Ele estava pegando só o sushi bom. Aí a gente brigou ali, dividiu, eu dei um pouco para ele, que a gente sempre dá, né? Eu digo: não, Estevam, a gente briga, a mãe briga, mas depois a gente dá, né? Aí quando eu fui para a cama, aí o João assim: amor, eu não acredito que tu brigou com o Estevam por causa do sushi. Eu disse: amor, eu preciso crescer um pouquinho, né? Então a gente erra com coisas tão bobas assim, né? A gente às vezes nos iguala à mente dos nossos filhos. Por mais velhos que nós sejamos, por mais maduros que nós sejamos, vai dizer que não tem hora que a gente desce ao nível deles. E aí a gente vai discutindo ali coisas desnecessárias. Mas porque nós somos humanos.
E amém, porque a sua mãe também falha. E amém, porque sua mãe não é perfeita. E ame ela por isso. Amém? Eu posso falar para vocês que eu amo muito mais minha mãe depois que eu fui mãe do que antes de ser mãe. Que a gente comece a entender muito mais ela, gente. Muito mais, muito mais. Digo, ô mãe, eu devia ter te ouvido. Sabe essa frase assim? Me ouve, minha filha. Tem uma musiquinha que a Ana adora. Ouve tua mãe, menina. Ouve, ouve tua mãe. A gente deveria ouvir mais as nossas mães. Mas a gente tem um bloqueio assim, né? Mas em nome de Jesus, ame mais a sua mãe. Amém? Chegue em casa, você que ainda tem sua mãe em casa, dá um cheiro, senão manda uma mensagem para ela. Não sei se você pôde passar o dia com a sua mãe. Hoje eu não pude passar com a minha mãe. Mas faça isso. Amém? E a gente que tem mãe, a gente que é mãe, a gente tem sempre um sentimento de culpa. Isso é uma coisa que nós carregamos. É ou não é, mamães? A gente sempre acha que a gente faz pouco, que a gente poderia fazer mais. Aí eu estava na casa da minha tia esses dias, ela chegou para mim e falou, Keila, aproveita a Aninha. Aproveita o Estevão. Porque eu tenho a sensação que eu não aproveitei a infância dos meus filhos. Ela falou com o olho cheio de lágrimas, gente, me deu uma dó. Aí eu olhei para a tia e falei assim, tia, eu tenho certeza que você aproveitou o máximo que você pôde. Porque a gente sempre tem esse sentimento de culpa. E uma das coisas que Deus fala aqui nessa parábola é sobre a gente ser fiel no pouco. Se você tem pouco tempo, talvez, de ficar com seu filho, e a gente se sente culpada às vezes por isso, porque tem que trabalhar, porque não dá para estar em casa, esse pouco tempo que você tem com ele, seja fiel nesse pouco tempo. Várias vezes aqui, Deus fala sobre você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Então seja fiel no pouquinho. No pouquinho tempo que você tem. No pouco que você consegue servir aqui na igreja. No pouco tempo que você tem, talvez, de estar com a sua família. Mas tenha qualidade nesse pouco tempo que você tem. Sirva com qualidade. Sirva bem, gente. Eu sempre amei servir. Sempre servi na igreja, desde pequenininha. Na escola dominical, jovenzinha, 14, 15 anos, eu dava aula na escola dominical com as Barbie, botava minha mãe para fazer roupa nas Barbie. E sempre fui envolvida, sempre amei a igreja. E eu sempre, quando eu ia no banheiro e via um papel no chão, gente, eu não consigo, não é só na igreja, em qualquer lugar que eu vou. Se eu vejo papel no chão, eu pego um papel toalha, eu saio juntando, sabe? Não consigo ver. Se tem um copo aqui na igreja, eu saio juntando e eu vejo pessoas fazendo isso. E eu me alegro demais, porque é coisa simples. Levar um copo para o lixo, juntar um papel no banheiro. Mas é sermos fiel no pouco. No pouquinho que Deus tem te dado. A minha casa é tão simples, pastor, eu não tenho prazer de arrumar ela. Então Deus nunca vai te dar uma casa boa e grande. Porque você não consegue ser fiel no pouquinho que Deus te dá. O carro vive só a graça e a misericórdia do Cordeiro. Fala comigo, Senhor Jesus. Meu Deus, o meu carro está só o sangue de Cristo. Mas a gente, às vezes, não cuida daquilo que o Senhor nos dá. Não é fiel com pouquinho. Seja fiel com pouco. Gente, teve uma situação aqui na igreja que, na confraria, eu pedi para uma irmã levar as salsichas e fazer o cachorro-quente em casa. Aí ela levou. Trouxe aquela panela com cachorro-quente cheiroso, delicioso. Aí quando ela chegou aqui, ela disse assim, pastora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O meu filho sentiu o cheiro do cachorro-quente e ele pediu um pouquinho. Eu tirei um pouquinho de salsicha para colocar no pão para ele, tá bom, pastora? Eu olhei para ela e falei assim, uau. Eu nunca ia saber que ela ia ter pego um pouquinho de cachorro-quente, gente. Qual o problema dela pegar um pouquinho de cachorro-quente? Não precisava nem me falar. Mas é a fidelidade. No pouco. Você está entendendo o que Deus quer falar?
O pouco que Deus tem te entregado, seja fiel no pouco. A palavra do Senhor fala, se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Amém? Isso é tão verdade, gente, que na minha casa, minha mãe conta que eles eram pobres de marré. No dia do casamento do meu pai, roubaram a bicicleta dele, gente. O único meio de transporte, roubaram a bicicleta dele. No dia do casamento do meu pai, da minha mãe. A minha mãe cortava um tomate e uma cebola no meio. Para durar mais. Só para dar aquele gostinho. E hoje, gente, na casa da minha mãe tem fartura, abundância. Tudo de bom tem lá na casa dela. A gente brinca que ela descobre, assim, todas as coisas diferentes do mundo e novidades. Tem lá na casa dela. Mas porque ela foi diligente e fiel no pouco. Você crê nisso? Amém? Seja fiel no pouquinho que Deus te dá. E Ele vai te colocar no muito. E você vai testemunhar isso em nome de Jesus. Seja fiel na educação dos seus filhos. Falando agora para as mães, não terceirizem. Filhos, gente, eu sempre falo, eles são o nosso trabalho, eles não dão trabalho, eles são o nosso trabalho. Como mães, como pais, nós precisamos cuidar, ter tempo. Porque é muito mais fácil, gente, colocar eles no basquete, colocar eles no futsal, colocar eles no inglês, deixar eles o tempo todo fora para te ter só um tiquinho de tempo lá com eles só. É muito mais fácil, é ou não é? Só que aquilo que nós ensinamos é eterno. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós devemos ensinar. É um dever nosso, gente. Não é o Kids aqui, 1, 2 horas por semana, que vai transformar a vida do seu filho e vai ensinar as coisas da Bíblia, as histórias da Bíblia. Não é. Nós que temos que ensinar. Amém? Está muito forte a palavra, gente. Oh, Jesus. Deus falou assim comigo, gente. Foi comigo que Deus falou. Sobre nós sermos diligentes com a criação dos nossos filhos, com aquilo que o Senhor tem nos entregue. A palavra do Senhor fala que os filhos são herança. Lá em Salmo 127:3 fala que os filhos são herança. Outras versões falam que os filhos são presentes do Senhor. Você é um presente, sabia? Olha para a pessoa que está do teu lado aí, ó. Oi, presente de Deus. Você é um presente. O presente para sua mãe, um presente para sua família. Você é um presente. A Bíblia fala que você é herança. Você tem valor. Você é precioso, é preciosa para o Senhor. Então cuide daquilo que o Senhor tem confiado na sua mão. Cuide dos seus filhos. Cuide da herança que Deus te deu. Aleluia. Gente, a gente terceiriza demais. A gente bota a culpa em tudo. Quando deu o diagnóstico no Carioca da dengue, aí ele me ligou, amor, tô com dengue. Eu digo, meu Deus, amor, onde que tu pegou a dengue? Será que foi aqui em casa? Jesus, então nós já vamos pegar a dengue. Não deve ter sido aqui em casa, porque nós não pegamos a dengue. Então deve ter sido na igreja. Não, ou numa visita que tu foi. Onde é que foi que tu pegou a dengue? Aí ele assim, ô irmã, para de procurar um culpado. Meu Deus, eu digo, ô Jesus, fala, Senhor. A gente vive procurando um culpado. Um culpado por uma coisa que deu errado. Sempre tem um culpado. Sempre tem alguém para você colocar a culpa no erro, naquilo que você não consegue fazer, porque você está agindo daquele jeito. A gente sempre terceiriza a culpa. Ou isso só acontece comigo, gente? Lá em Mateus 25:15, lembra que eu falei sobre capacidade? Mateus 25:15 fala assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus sabe a sua estrutura. Amém? Ele sabe aquilo que você aguenta. Ele entende o seu limite. Amém? Esse copo aqui, gente, ele tem um limite, né? Acho que deve ter o quê aqui? Uns 500 ml? É o limite que ele tem.
se colocar mais água, não vai dar certo. Ele vai transbordar. Certo? Então Deus sabe a tua medida. E tá tudo bem. Você não precisa dizer, ai Senhor, eu sou tão fraco, Pai, meu Deus. Não dá, Senhor, não dá. Eu não consigo, Senhor. Não. Cada um de nós tem uma medida. Tanto que Deus deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Então não se compare, cada um de nós tem uma medida. Amém? Gente, eu estar falando aqui para vocês é um milagre do Senhor Jesus. Amém? É o Senhor que faz. Não é nada sobre mim, não é nada daquilo que eu posso fazer, é tudo sobre Ele. Quando nós casamos, a gente foi para Recife. Lá em Recife, os jovens, no culto de jovens, davam muita palavra. Gente, cadê o Douglas? Dava um monte de palavra, Bia. Os jovens que davam palavra, era um pouco da saudação. Sabe a saudação? Tinha um monte de saudação. A saudação aqui, a saudação ali, um monte de saudação. Quando chamava o carioca, gente, me dava um ziriguidum. Eu ia correndo pro banheiro. Gente, não foi uma, nem duas, nem três. Eu ficava nervosa por ele. Glorifica a Deus por eu estar aqui, gente, não ter ido no banheiro, amém? Pregar na confra é fácil, é mais assim, né? Menorzinho ali embaixo, amém. Glória a Deus por esse dia. Porque é um talento que eu estou multiplicando no Senhor. Não é sobre mim, mas porque o carioca me incentivou, amém? Porque se fosse por mim, eu estava enterrado. Então entenda que Deus sabe a sua estrutura. Agora eu consigo subir aqui sem dar dor de barriga. Amém. Só que Deus quer que a gente se prepare. Porque às vezes a gente pede, Senhor, dá, Pai, me dá, Senhor. Me dá, Pai, um marido. Mas se Ele te der, coitado. Não dá? Ainda não dá. Oh, Jesus, me dá um carro, Senhor. Me dá um carro, Jesus. Mas se Ele der, tu vai lavar ele dia e noite, noite e dia, não vai dar carona para ninguém e vai querer fazer só rolê fora da igreja. Aí Deus não te dá, vai andar de Uber a vida inteira. Amém. E louva a Deus por isso. Gente, porque tem pessoas que Deus não pode dar. E Deus está te guardando. Porque Ele sabe a sua medida. Gente, quando nós moramos em Recife, eu casei com 19 anos, gente. Bem novinha. Não tinha muito juízo, né? Mas seguia Jesus. Fiz uma boa escolha, meu marido é incrível. E aí nós ganhamos, gente, o benefício viagem. Nós tínhamos o benefício viagem da Gol. Então a gente viajava de graça aonde a gente queria. Olha o que Deus fez, gente. Só Jesus, né? Para fazer um negócio desse. Eu sempre falo assim que Jesus me ama. Eu tenho convicção que Jesus me ama. Agora, se você não tem, o problema é seu. Eu sei que Jesus me ama. Busque se sentir amado. Busque conhecer a Deus. Você não se sente amado porque você não conhece Deus. Porque o nosso Deus é bom demais. Ele cuida da gente. Ele deu esse benefício viagem. Gente, em vez de a gente aproveitar, era a Gol. Fazia vários trechos fora, né, no Mercosul, na América Latina. Gente, sabe para onde que eu usava o benefício viagem? Chuta aí. Só para casa da minha mãe. Só. Recife, Ponte Aérea, Navegante. Só isso, gente. Meu Deus, quando eu estava me lembrando disso, eu falei, Senhor, misericórdia. Gente, tinha Fernando de Noronha lá do ladinho, porque o caro é a passagem aérea. O hotel, a gente pega um Airbnb, fica em qualquer pulgueirinho, né, para aproveitar o negócio. Gente, eu não aproveitava. Eu só ia para casa da minha mãe. Dava um feriado, casa da minha mãe. Dava uma folga, casa da minha mãe. Só isso, gente. Eu não estava preparada, eu não tinha maturidade para usufruir de algo tão poderoso. Você consegue entender?
Lembra de alguma coisa que você recebeu do Senhor e que você não tinha maturidade? Hoje, se você recebesse hoje, você não faria muito melhor. Pense uma coisinha aí. Então, por isso que às vezes Deus não nos dá. Então, não fique triste, não. Deus tem a hora. A sua oração, começa a orar assim: Senhor, eu quero estar preparada. Eu quero estar preparado para receber a bênção que tu tens para mim. Amém? Comece a orar assim. Porque senão acontece como aquela parábola do odre, né? Do odre e do vinho novo. Se vinho novo no odre velho, não suporta, gente. E o vinho fala da presença do Senhor. O odre somos nós. Então não adianta Deus derramar algo novo sobre a tua vida se você não está preparado. Busque isso no Senhor. E como pastora, faça multiplicar os seus talentos, esteja perto do Senhor. Pergunte para o Senhor o que você tem que fazer. Gente, ali em Mateus 25, um pouquinho antes, fala sobre a parábola das 10 virgens. Um pouquinho antes ali, no mesmo capítulo, sobre as 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Vocês sabiam que as 5, o foguinho estava fumegando? Porque elas saíram com a lamparina, certo? Elas tinham o foguinho, tinham azeite. Elas saíram com azeite. Só que a diferença de uma para outra é porque uma levou reserva. As 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. E como que a gente tem se preparado, gente? Como que a gente tem dedicado os nossos dias? Como? Deixa a vida me levar. Eu vou seguindo todos os dias. Não é assim, gente. Nós temos que aproveitar os nossos dias e os nossos tempos. As nossas escolhas hoje, elas vão ditar aonde nós vamos estar amanhã. Amém? A sua escolha hoje vai ditar aonde você vai chegar daqui a uns anos. E eu louvo a Deus, porque as minhas escolhas foram sobre Cristo. E eu posso dizer para você que nenhuma delas eu me arrependo. Foi difícil. Teve dias de chorar muito, de pedir: Senhor, eu sei que tu não me esqueceu, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa, Senhor. E essas que não levaram a reserva, essas que não se prepararam, gente, se preparem. Estejam preparados. Emocionalmente, busquem no Senhor. Se preparem, não simplesmente gastem tudo. Eu vou viver. Sejam intencionais nas amizades de vocês. Sejam intencionais com quem vocês andam. Porque as pessoas que nós andamos nos levam para o destino lindo ou não tão lindo assim. As 5 que estavam andando com as doidinhas, as 5 foram para o brejo. E as 5 que estavam andando com as sensatas, aquelas que pensaram: não, vamos nos organizar, vamos levar uma reserva aqui, vamos se preparar. Com quem que você está caminhando? Quais alianças você está fazendo? Gente, porque tem um tempo. É só um tempo que nós temos que nos dedicar para ensinar os filhos. É só uns 3 anos que a gente acorda de 2 horas à noite. Depois a gente dorme a noite inteira, né?
Ou só quando eles ficam doentes, né, mamães? Aí a gente acorda de vez em quando. Então é só um tempo. Não é para sempre. A gente precisa nos dedicar. Gente, ontem eu assim, ô Estevão, filho, faz uma massagem no pé da mãe. Amanhã é dia das mães. Aí eu peguei um creminho, deitei na cama. Eu disse, faz uma massagem no pé da mãe. Faz tempo que tu não faz uma massagem na mãe. Ele assim, hã? Gente, ele amava fazer massagem no meu pé. Amava. Com 3, 4 anos, ele gastava quase um pote de creme fazendo massagem no meu pé. E ontem, gente, quando ele foi fazer, ele fazia uma cara de nojo assim. Ui, mãe. Com nojo do meu pé, gente. E ele amava fazer. Então é um tempo. E a gente precisa aproveitar esse tempo, entendeu? Tem o tempo, gente. O time da gente namorar, o time. Porque às vezes quando passa o time fica mais difícil. Então aproveitem o tempo, gente. Sejam intencionais naquilo que vocês estão vivendo. Se preparem. Tenham reservas. Andem com pessoas que vão te levar para perto de Cristo. Amém? Vamos lá. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos confiou? Pense nisso. O que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Lá em Gênesis 6 e 8, vamos abrir lá? Gênesis 6, vamos começar ali no 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Porém, você fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimentos, e daí Deus vai dando todos os comandos de tudo como ele tem que fazer. Gente, Deus confiou a Noé a construção da arca. Pensa Deus chegar assim, pastora, vai construir uma arca, num tempo que não chove. Nunca tinha chovido antes, gente. A terra era regada, a irrigação vinha do chão, dos rios. Não chovia. Gente, pensa que doideira. Deus falar isso para ele. Você vai construir uma arca porque eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com tudo. Deus só entregou isso para Noé porque ele sabia da capacidade que ele tinha. Você acredita nisso? Ele teve medo, gente. Eu não tenho dúvida que ele teve medo. Como você tem medo quando alguém chega para você e dá um novo desafio para você. A gente sempre tem medo, gente, de algo novo. É ou não é? As coisas novas nos desafiam. E eu tenho certeza que não foi diferente com Noé. Noé teve medo. Só que olha ali, no versículo 8, 6 e 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Deus olhou para Noé, gente, e viu assim, eu posso confiar nesse cara. Eu posso dar uma medida grande para ele. Deus confiou a Noé algo grande, porque ele sabia da capacidade que ele tinha. A capacidade que você tem, gente, não vem de nós. Nunca vai ser sobre nós. Porque a gente não pode nada. A gente não pode vencer um pecado sozinho, não. É o Senhor em nós e através de nós. Porque tem vezes que eu falo, Senhor, me perdoa por aquilo que eu estou sentindo. Porque às vezes eu tenho vergonha do que eu sinto. E eu falo, Senhor, me perdoa por esse sentimento, eu não quero sentir isso. Nós somos falhos, mas Deus é grande. E Ele pode fazer muito através de você. Acredite nisso. Não se ache pouco.
Não se menospreze. O problema é que a gente tem essa coisa da autocomiseração. Não, eu não posso, eu não consigo. Não, não dá. Não, Senhor, eu não vou conseguir fazer. Você vai conseguir. Você é capaz. Você pode. Não por você, mas pelo Senhor através de você. Amém? Deus quer entregar coisas grandes para você. Porque Ele sabe que você vai multiplicar aquilo que Ele te entregou. Assim como Noé, Deus deu uma palavra. Só uma palavra. E Ele fez uma arca, gente. Aleluia! Deus te deu uma palavra, só uma palavra, só uma palavra. Acredite nessa palavra e Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Amém? E por último, qual é a visão que nós temos de Deus? Como que a gente vê Deus? Olha como o servo que ganhou um talento via Deus. Mateus 25 e 24. Mateus 25 e 24. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. Ele tinha medo do seu Senhor. Ele não sabia quem era Deus. Às vezes nós não sabemos quem Deus é. Sabe por quê? Por causa da forma errada que nos foi apresentado o Senhor. Mas hoje, eu quero que em nome de Jesus, se algum dia te apresentaram um Jesus carrasco, um Deus que está com um raio pronto para te atirar em ti quando tu errar, um Deus que não te perdoa, um Deus que está aqui para te julgar, eu quero que você desconstrua tudo isso em nome de Jesus. E eu quero te apresentar um Deus de amor, um Deus benevolente, um Deus cheio de graça, um Deus que te ama, um Deus que te abraça, um Deus que te entende e um Deus que quer transformar a sua vida. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que essa igreja serve, esse é o Deus que essa igreja adora. E esse é o Deus que vem buscar a sua igreja para um dia morar com Ele. Amém? É um Deus simples, gente. Simples como essa pregação. É um Deus que não tem muito frufru. É um Deus que não tem grandes coisas. É um Deus que veio de forma tão simples. Numa manjedoura. É um Deus que entrou na cidade de Jerusalém, o Messias, em cima de um jumentinho. O nosso Deus é um Deus simples, simples. E é com essa simplicidade que eu quero que você veja e enxergue o nosso Deus. Não como esse servo que via o seu Senhor com medo. Não, você não precisa ter medo do Senhor. Você precisa ser amigo dele. Amém? Um amigo, gente. A gente pode contar nas horas difíceis. Um amigo verdadeiro nunca nos abandona. Nós temos esse amigo. Bata assim no seu peito. E fale, eu tenho um amigo. Tenha essa convicção que Deus, Ele é seu amigo. Amém, que você não está sozinho. Só que durante muito tempo isso foi enfiado na nossa cabeça. Você tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai entrar na sua casa e vai comer tudo. Na farmácia. Meu Deus, se fosse por isso esse mês, Jesus, que a gente já gastou de farmácia. Não é, gente. Você não tem que dar o dízimo com medo de Deus. Obrigada, meu amor.
Você não tem que dar o dízimo com medo que Deus não vai te proteger. Você não tem que ofertar só porque o pastor falou e te convenceu a ofertar, não. Você tem que ofertar com alegria. Você tem que vir à igreja não por causa do pastor João, por causa da pastora Keila, porque o teu líder pediu, não. Você tem que vir à igreja porque você ama Jesus. Porque você ama servir a Ele. Porque você tem prazer de estar aqui. Porque você ama falar do amor dEle lá na rua. É por isso que nós temos que servir a Deus. Não por medo dEle. Você não precisa ter medo do Senhor. Ai, eu tenho que servir, eu tenho que ir lá na boutique solidária. Eu tenho que fazer a comida, as marmitas, porque senão Deus não vai me abençoar. Não, gente. Você não precisa ter medo de Deus. Você precisa ser amigo dEle. Amém? E ter prazer de estar aqui. Não por medo. Amém?